Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Hoje vai ser a aula 2, né, que concerne ao esboço histórico da toda crescente fértil, tá certo? E como na aula passada nós falamos sobre o mundo bíblico, vamos mostrar alguns mapas aqui para vocês em relação ao mundo bíblico da aula 1. Só botei apenas a imagem, mas vou explicar melhor em mapas aqui em vídeo. Como vocês podem ver, a crescente fértil começa aqui no Egito. Ela faz tipo uma lua. Ela vai passar por todo o Mar Vermelho, deserto, até chegar ao Golfo Pérsico, aqui em Ur, onde Abraão começa. Faz uma lua aqui em cima, passa, ou seja, por toda a Mesopotâmia, né? Chegando aqui em cima nos montes Arará, tá bom? E Biblos, Sidom, Mar Mediterrâneo, até chegar novamente aqui, essa parte do Egito aqui, nessa parte do Baixo Egito, né? Que é onde fica o delta do rio Nilo, tá bom? E até aqui embaixo aqui, tá bom? Quando chega na parte do Trópico de Câncer, tá bom? Que é essa linha imaginária aqui e vai até aqui embaixo mais ou menos. Em relação aos quatro nações dos descendentes de Noé, né, de que Sem, Cã e Jafé, por exemplo, o Sem, que é o mais velho, ficou com esta toda a área, o Sem, tá bom? Que inclusive Israel está neste cantinho aqui do Mar Mediterrâneo, tá ok? Ele pega toda essa parte, o mais velho, inclusive Israel aqui no meio, Israel e toda a Arábia. Os filhos de Cã, eles ficaram com essa parte toda da África, Rio Nilo, tá? Cidades como, por exemplo, Cush, nações como Cush, Leabim, Caftorim, Netulim, e também ficou uma parte também de Canaã também, tá bom? Que é por isso que fala cananeus, porque são descendentes de Cã, e descendentes de Sem são os semitas, e tem as nações jaféticas, que são mais aqui para cima aqui, tá bom? Que são justamente todo o planalto iraniano, né? Onde onde nasceu a Média é a Pérsia, tá bom? Aqui em cima também, onde fica acima dos montes Arará, os Tauros, tá bom? Gomer, Tocama, Meseque, tudo mais, tá ok? E como propriamente dito, falando de todo um esboço, né, histórico da crescente fértil, vamos ter que montar a parte toda antediluviana, ou seja, antes do dilúvio, tá? Porque teve origens, tá bom, nas planícies de Sinear, tá bom? E ela passou entre os rios Tigre e Eufrates. A Mesopotâmia se origina ali, inclusive, tá bom? Que se aproxima até embaixo, até o Golfo Pérsico e tudo mais, tá bom? Que posteriormente nós vemos a Babilônia, tá certo? Isso a gente vai ver daqui a pouco. Já após o dilúvio, vai nascer algumas lideranças. Por exemplo, Nimrod é o primeiro, né? Tá lá na questão de Gênesis, capítulo 10, depois mais ou menos, que ele foi o grande líder, tá? Que levantou, inclusive, a Torre de Babel, que inclusive é ali que vai se originar a Babilônia, tá? É na Torre de Babel, é ali onde começa justamente a civilização babilônica, praticamente, tá bom? Nimrod. E Assur, que é um outro neto de Sem, tá? Ele vai também fazer, por exemplo, vai edificar outras cidades acima, dentro do Tigre, dentro da Mesopotâmia, por exemplo, Nínive, Reobote, Calá, é por lá, tá bom? Dos filhos, justamente, por exemplo, Nimrod é neto de Cão e o Assur é de Sem. E, por exemplo, os sumérios, eles são justamente o quê? Descendentes de Sem, tá certo? E são os semitas, por exemplo, o reino de Acad, da Acádia, tá bom? Os amorreus, entendeu? E por aí vai.
Olhando no mapa melhor, você vai ver, por exemplo, a rota que Abraão percorreu. Saiu da cidade de Ur, passou pela Babilônia, Mari, Arã, aí depois vai para Alepo. Ó, só daqui de Ur até Arã, onde fica aqui, justamente, quando Abraão vai, aqui que foi chamado, por exemplo, ó, sai do meio da tua parentela, que eu vou te mostrar uma terra. Aí depois ele foi para Alepo, desceu para Amalate, Damasco, Azor, Siquém, Jerusalém, por aí vai. Então a rota de Abraão foi essa. E os povos daquela época é o seguinte: se você olhar aqui, essa parte aqui é toda a Mesopotâmia, que está entre o rio Tigre e o Eufrates. Mesopótamo, ou seja, meio dos rios. São dois rios, meio, pótamos, rios. Então aqui são os mesopotâmicos. E quando Abraão vai, né, final, última cidade da Mesopotâmia, que é Arã, ali que ele estava já na parte da Síria, ou seja, ele vai ter que ir para Alepo. Aqui são os heteus, ou seja, que hoje são os sírios, né, os hititas, e por aí vai. Aí vai para baixo que é mais a Síria, né, aí depois faz para baixo Egito e por aí vai. O mundo antigo é basicamente isto que toda a Bíblia vai narrar. E é óbvio também que nós não devemos apenas, né, ficar apenas ali. Também tem outros povos circunvizinhos, que inclusive mudaram a história de toda uma humanidade, que vai ter que chegar a passar por ali. Por exemplo, o Império Egípcio, o Assírio, os Babilônicos, os persas, né, os gregos, também os romanos, vai ter que também tudo ali. Passou por tudo ali. Aí a gente vai ver via mapa, império por império, mais ou menos o como se originou tudo ali, tá bom? A gente vai começar, por exemplo, o Império Egípcio, as origens do Império Egípcio para a gente começar, né? Porque é pela cronologia bíblica para não se perder muito, né? Eles começaram, né, como um estado pequenininho tal, e esses estados vão chamar de nomos, por isso que a palavra nômade parte daí, tá bom? Eles foram se juntando até formar dois estados, o Baixo Egito, que é na parte de cima, que fica em Mênfis, e o Alto Egito, que é a parte mais sul, que era em Tebas, tá bom? Só que o Baixo Egito, que era a parte norte, ele conquistou a parte sul, o Alto Egito. Isso tornaram o Reino Unido muitos anos depois, tá certo? E vai ter muitos, inclusive, reis que passaram, por exemplo, que a gente conhece, que são bíblicos, por exemplo. Sisaque, por exemplo, ele deu asilo ao Jeroboão, ou seja, o rei ruim, o descendente lá do Salomão, né, durante o seu desterro, depois da divisão do Império Israelita. Tá? Zerá também foi um etíope, ele era rei do Egito também, que lutou contra o rei Asa, que era o rei de Judá, já com o reino dividido, né? So foi quem Oséias vai para, ou seja, o último de Israel fez uma aliança contra a Síria, tá bom? O Tiraca, ele era contemporâneo de Ezequias, rei de Judá, entendeu? Ele avançou contra Senaqueribe, né, durante a invasão de Judá e para os vizinhos. O Neco, que é um rei egípcio, que ele matou Josias, que está descrito lá na Bíblia, ou seja, na batalha na batalha do Egito, tá bom? Ele, inclusive, fez esse rei Neco, inclusive, ele lutou contra Nabucodonosor, mas o Neco foi morto pelo Nabucodonosor. Aqui, por exemplo, vocês podem ver belezinha melhor o Egito. O que é o Egito? Aqui o delta do Nilo, a parte norte, tá? Aqui, por exemplo, Mênfis está aqui, Heliópolis aqui, tal, por aí vai. E o Mar Vermelho está aqui nessa parte, tá bom? E toda a península do Sinai, bom? Aí você vai ver deserto Sinai, o Monte Sinai está aqui, né? Tudo mais. E o deserto de Sur, tá bom? Essa parte aqui toda pertence ao Egito hoje, inclusive, tá bom? O Mar Vermelho está aqui, nesse meio aqui é o delta.
tá bom? E o Egito se resume praticamente a isso. Toda a civilização egípcia se concentra no rio Nilo, próximo, que são partes, como faz parte do delta também da crescente fértil, né? São partes boas, inclusive para a agricultura. Essa parte aqui já quase não tem rio, não tem lago, não tem nada disso, entendeu? Já fica mais escasso os recursos naturais ali. E o que é a Assíria? A Assíria é o nome dado para os descendentes de Assur, que são quem? Os filhos de Sem. A Assíria é uma nação semita, são descendentes de Sem, tá? Só que eles saíram lá na planície de Sinear e se estabeleceram numa cidade que tem como nome Assur, tá? E o Assur deu origem ao povo assírio, tá bom? E também foram depois foram inimigos de Israel. Inclusive a Síria, por exemplo, conquistou vários países, por exemplo, Samaria, Israel, né? Ele se rendeu à Síria, está liderando sobre o rei Sargão II, tá bom? O rei Senaqueribe, por exemplo, lá em 2ª Reis vai falar muito sobre Senaqueribe, é um rei que submeteu o reino de Judá nessa época e se apoderou de várias cidades. Tinha planos muito ambiciosos para tomar a cidade de Jerusalém, tá? E foi a última intervenção de Senaqueribe em todo o Ocidente, e ele foi morto pelos próprios filhos, tá? Isso aí foi mais ou menos aproximadamente 700 anos antes de Cristo, tá? O Império Assírio foi um império muito guerreiro, inclusive. Por exemplo, ao contrário da Mesopotâmia ali, da galera da Mesopotâmia, por exemplo, dos caldeus, que eram mais diplomáticos, os assírios eram mais guerreiros, eles eram mais violentos, inclusive. Por exemplo, aqui nesse mapa você vê que o Império Assírio se estendeu muito. Mas vamos lá. Como a Mesopotâmia estava aqui, os assírios inclusive conquistaram até a própria Caldeia, os caldeus, eles saíram começa daqui do final do Golfo Pérsico, toda a Mesopotâmia, um pouquinho mais acima, até o Monte Arará, as Cordilheiras dos Tauros, e foram para baixo, foram até o Egito. Então, o Império Assírio foi um império muito gigante naquela época, no mundo antigo. Também tem o Império da Síria, tá bom? Que ela fica mais próxima a Israel, tá bom? E desde o tempo em que Abraão já estava lá, antes de ir para a Terra Prometida, já era conhecida a Síria, já habitava ali na Crescente Fértil, tá bom? Ele vai se estender desde o Líbano, tá bom? Até o Monte Másio, lá no nordeste, lá do Eufrates. Então, é muito chão, muita terra, tá legal? E nos tempos do rei Saul, inclusive, eles eram muito organizados, né? Tinha reinos independentes, tá bom? Que levavam nomes, ou seja, cidades-estados, né? Se formos colocarmos a grosso modo, tá bom? Inclusive a Síria era um país, era um reino que, inclusive, Israel dependia muito economicamente, por exemplo, seja mercadorias, cultura, muitas coisas. Israel dependia de produtos sírios, inclusive, tá bom? Do reino, que é chamado, inclusive, naquela época de reinos aramíacos, tá bom? Se nós olharmos legal, bacana, tá, gente? Inclusive lá, inclusive é um dos berços do idioma aramaico, tá bom? Não se sabe ao certo onde começou, se foi em Israel mesmo, se foi na Síria, mas o aramaico tem raízes também sírios também ali naquela parte, tá bom? E inclusive substitui inclusive todo o idioma assírio que já dominou naquela época, entendeu? Então era um idioma recorrente ali até então, tá bom? Inclusive economicamente na primeira globalização naquela época, a moeda vinda da Síria era mais forte, ou seja, de Damasco, como era um centro, né, um centro muito comercial, estava entre as rotas comerciais na época, era bastante forte, inclusive, nessa época. Você vê aqui, o Império Assírio está acima,
tá bom? Acima daqui. E o Império de Damasco, né? Os sírios estavam aqui nessa parte, tá bom? Aí você vê mais ou menos para cá, né? Essa parte do Líbano, tudo mais. E os fenícios estão por aqui. E Israel está aqui nesse meiozinho aqui. Depois veio a Grande Babilônia, né? Porque a Babilônia foi a parte dos caldeus, tá bom? Só que os assírios eram mais guerreiros, só que tinha um detalhe, os assírios eram mais desorganizados. Já os caldeus já eram mais organizados, aquela coisa toda, tá? E só que eles, por exemplo, conquistaram mais terras do que os assírios, tá bom? Eles, por exemplo, se dirigiu contra a própria Síria, os babilônios vão se levantar por causa de fraqueza dos próprios assírios, entendeu? O Império Medo, os médios ajudaram uma parte durante um período, depois tomou tudo e muito mais, tá? Por exemplo, Nínive, que fazia parte da Síria, que era uma das principais cidades da Assíria, eles foram invadidos e destruídos totalmente. Porque tinha aquela rivalidadezinha, né? Igual Rio-São Paulo tal, e muito mais. Tá bom? Mas a Babilônia foi, né? O povo da Babilônia foi muito potente naquela época. Muito, muito mesmo. Por exemplo, vê nesse mapa aqui fica melhor você de ver. Basicamente, os babilônicos e os assírios foi praticamente a mesma terra, tá? Sendo que os babilônicos eram mais ao sul e os assírios mais ao norte. A questão é que eles dominaram, por exemplo, o máximo que finalzinho do Golfo Pérsico, só que eles ampliaram mais para lá, ampliaram mais para cima eles conquistaram os montes Zagros, eles foram mais aqui, por exemplo, por esses lagos aqui de cima aqui, eles conquistaram mais aqui, pegaram pô, basicamente quase metade da Anatólia, entendeu? Eles vieram mais para o Egito. Então é o seguinte, inclusive, para você entender, eles deportaram outras nações, por exemplo, como Nabucodonosor atacou Judá, como o próprio rei Hammurabi, anos, ou seja, foi na época de Abraão. Ele fez o seguinte, ó, a Babilônia vai ser uma cidade sagrada do Império, beleza, bacana. Só que eles ampliaram muito mais do que apenas a questão, né, de todo um reino. Ou seja, eles aperfeiçoaram toda. Os assírios conquistaram isso, não. Eles aperfeiçoaram e colocaram, ampliaram mais a questão, ok? Por exemplo, Nínive, por exemplo, que era uma das capitais, uma das 4 capitais assírias, cara, onde ficava o Palácio do Rei Nassaqueribe, foi totalmente destruída. Tudo aquilo que os assírios faziam, né, porque eles eram mais guerreiros, aquela coisa toda, não. O que os caldeus fizeram, né, os babilônicos? Apagar toda a opressão que já teve até então. Então eles ampliaram tudo. A questão foi essa. Aí após, né, vem os medo-persas. Quem são os medo-persas? Eles ficam além ainda. Ficam além, ou seja, se os babilônicos, se os babilônicos ficaram até uma certa parte, além desses limites, tinha um outro reino, né, outro império, que era o Medo-Persa, que era muito mais além deles. Por exemplo, quem são esses caras? Né? Por exemplo, a Média se estendia do norte do Mar Cáspio, onde eles não conquistaram, estavam mais além. Eles só ficaram apenas até os babilônios ficaram apenas um lago, só que eles ficaram mais além ainda, os Medo-Persas. E a Média se estendia de um canto, do Mar Cáspio ao sul, né? E a Pérsia mesmo é onde se conhece hoje, que é o Irã, hoje. Por exemplo, era um estado vassalo da Média, só que um dia a Pérsia vai dominar a Média, porque os medos é igual a questão da Mesopotâmia.
os assírios eram mais guerreiros, os caldeus mais ao sul, eles eram os vassalos, até que um dia ampliou mais, entendeu? Por exemplo, onde começa isso na Bíblia? Por exemplo, com Ciro II anexando alguns impérios, entendeu? Você vai ver mais no livro de Daniel, por exemplo, entendeu? E veio sucessores do Ciro. Ciro morreu, teve sucessores. Por exemplo, teve o Cambises, o Dario, né? Aí depois vem o Xerxes, que é o filho de Dario, e o Artaxerxes, que é o neto do Dario, que é o filho do Xerxes. Então, o que acontece? Esses caras, mano, eram guerreiros ao extremo, entendeu? Eram guerreiros ao extremo. Por exemplo, o filme 300, que você vê nos cinemas, a gente viu nos cinemas e tal, que lutou contra o rei lá da Grécia lá, mano, era o Artaxerxes. Era esses caras que estão. E você vai ver no mapa aqui agora, se você acha que os babilônicos saíram apenas entre os rios, ampliou, você vai ver o que os medo-persas fizeram. Por exemplo, aqui, ó, a Síria está aqui, beleza. A média está entre eles, ou seja, por que média? Porque está no meio dos dois. Os babilônicos e assírios aqui, média aqui. E a Pérsia, olha de onde vem. O Império Medo-Persa é muito maior. E o que eles fizeram? Eles só estavam aqui, no máximo do Mar Cáspio. Beleza. Não passou disso. Ah, o máximo que os caras foram até no Mar Negro, Mar Cáspio. Beleza, tranquilo, só aqui. Aí esses caras que estavam aqui, olha para onde foi. Foram até a Grécia, foram até quase chegando na Macedônia. E ampliaram muito mais do que além de conquistar o Egito, ainda foi quase na Líbia, mais ainda. Foram ampliando muito mais que vocês possam imaginar. Entendeu? Eles foram mais para o oeste. Ou seja, eles eram um povo do leste, foram mais para o oeste. Conquistaram tudo e muito mais, e mais um pouco. Aí, já que a gente estava falando do filme 300, vamos falar um pouco, né, do que era a Grécia naquela época. A Grécia eram vários reinos, vários estados dentro, só que eles brigavam entre eles mesmos, tá bom? Até que chegou um belo de um dia que um cara chamado Filipe II era o rei da Macedônia. Ele começou a conquistar toda a península da Grécia, toda o Peloponeso naquela época. Eles unificou todo mundo helênico no seu governo tal. Mas coube ao seu filho, ao Alexandre, né? Ou seja, um dia o Felipe morreu. Aí o Alexandre, que era seu filho, ele subiu com 20 anos de idade, ou seja, era um cara jovem, né? Ele, depois que reafirmou toda a autoridade dele como rei, aquela coisa toda, ou seja, todos os estados gregos, ou seja, ele se dirigiu contra os persas, dominou, ou seja, os persas, os medos, cara, ele foi mais além ainda do que os medo-persas. O Alexandre dominou muito mais. E o que acontece? Só que ele morreu 13 anos depois, ou seja, morreu com 33 anos de idade. E o que acontece? Nessa questão aí, dividiu-se o império. Né? Por exemplo, a Trácia, né, que era onde estava a sul da Macedônia, né, ficou com um general, a Macedônia e a Grécia com outro, a Síria e o Ocidente, né, e o Oriente com toda aquela parte ali onde está Israel com o Seleuco. A gente vai ter que falar uma hora desse camarada também. E o Egito ficou com Ptolomeu, tá bom? Então, o que acontece? Só que os caras dominaram muito, muito mais ainda do que a Grécia. Então, é o seguinte, daqui para frente é só cara, é leão engolindo leão. Vamos lá. O que é o Império Grego? O Alexandre era macedônico e tinha a Trácia que era mais em cima e a Grécia mais embaixo, né, onde fica tudo mais. E tinha os espartanos também, Atenas, tal, onde os gregos. Tá bom. Toda essa região aqui estava em guerra entre eles. Filipe une
E Alexandre começa a fazer um plano, ou seja, vamos fazer a helenização. E foram, ó, aí tudo isso aqui, esses vermelhinhos aqui, é onde Alexandre passou e foi conquistando. Alexandre foi conquistando geral. Chegou aqui embaixo, foi, ó, conquistou toda a parte da, da, da Mesopotâmia, da Síria, da Caldeia, e foi mais. Foi toda a região. Vou abaixar um pouquinho mais. Aqui, perdão. Toda a região aqui embaixo da Pérsia, do Império Medo-Persa, todo Irã. Cara, o cara foi praticamente chegando quase na Índia. O cara chegou lá aonde ele nem imaginava chegar. Então, o que acontece? Finalzinho do Golfo Pérsico. Os caras foram muito mais além. Ou seja, daqui até aqui, se você passa horas de avião e você fica enjoado, imagina o seu Alexandre sair daqui em cima de um cavalo do Bucéfalo e vir até cá para baixo e vir até aqui em cima aqui. É muito chão nessa brincadeira. Aí veio, né? Depois que Alexandre Grande morreu, império dividido, aquilo tudo mais. Aí tinha um outro império que ainda estava além do grego, lá no Ocidente. Esse império é o chamado Império Romano. Por quê? Eles, lá na Itália, tinha uma posição muito mais privilegiada, né, estrategicamente, assim, com relação à geografia no meio do Mediterrâneo e tal, porque lá no Mar Jônico, onde ele estava, era muito recortado, muita coisa. E já a Itália não, já era aquele país da botinha, era mais para frente, então é o seguinte, dali para qualquer lugar era mais fácil e mole para eles. Vai se locomover no mar, tá? E o que, que acontece? Roma você começa a se expandir, tá bom? E até que um dia, um belo de uma época, um general chamado Augusto, César Augusto, né, de forma que ele fez? Ele concentrou o poder nas suas mãos, todo o poder executivo e tudo mais, sem que o povo romano percebesse tudo que o Augusto fazia, né, a República se transformou o quê? Da República se transformou no Império. Então, o mundo romano só estava começando a partir dali. Aqui nós vemos direitinho o que é Roma. Roma está nesse cantinho aqui, entendeu? Eles ficaram o que eles fizeram. Pegaram toda a Gália, Espanha, anos depois toda a Grã-Bretanha, mas não é o foco agora. Mas olha só, se o máximo que o Império Grego estava até aqui, olha só, o Império Grego estava no máximo até aqui, conquistou tudo mais para lá, para trás, os romanos conquistaram isso aqui tudo, mais Cartago, tudo mais aqui, e ó, chegou todo ao Mar Negro ali, ó, tudo mais. E aqui, ó, Antioquia, Damasco. Só que o Império Romano não foi muito para cá não, tá? Eles conquistaram mais o que? O Ocidente. Não era interessante para os romanos ir para cá. Não era interessante para eles, tá? Essa é uma particularidade do Império Romano. Aí é claro, óbvio que os romanos também se tentaram se intrometer junto com as questões da Síria, de Israel e tudo mais, tá? Mas isso aí todos nós vamos ver. Inclusive, foram inclusive até, por exemplo, história da igreja a gente está vendo. Nero, Domiciano, Impérios Calígula, né, imperadores para frente, inclusive até questão do tipo, se o cristianismo estava aumentando, estava também sendo o quê? Contra o Estado romano, porque era aquela cultura do seguinte, que o próprio imperador é cultuado. Então, eles tentaram frear essa questão, tá bom? A Roma e os cristãos, né, nos anos de Nero, foi cruel, tá bom? Vespasiano,
Tito, e Domiciano, cara, eles foram cruéis com os cristãos. Eles foram para dentro, assim, seguinte, para aniquilar. Só que, como um bom pão e um bom fermento, quanto mais cacetada toma, mais cresce. Então, se você olhar 300 anos depois de Jesus Cristo, o cristianismo já tinha se espalhado por todo o Ocidente. E é aqui que a gente termina, né, com essa reflexão, entendeu? De onde até onde a cultura cristã ela vai indo, ela não vai se apagar, tá bom? Tentaram de várias formas com suposições, por exemplo, filosóficas, por exemplo, estoicismo, tudo mais, inclusive com a violência, com os imperadores romanos, tudo mais. A igreja não parou de crescer, tá bom? E que você tenha uma semana abençoada, tá bom? E que o mundo antigo é isso aí, é feito de conquistas, de suor, tá bom? E o reino de Deus também é tomado também, não por força e violência, mas é tomado principalmente dentro do coração, da alma e do espírito, tá certo? Deus abençoe você e até a próxima aula que vai ser propriamente a Palestina, né? Que é a região toda ali de Canaã, tá bom? Fica na paz, um abraço, até a próxima.